Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da semana 4 do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: na figura, são apresentados os desenhos de algumas geometrias moleculares: linear, angular, piramidal, trigonal. SO3, H2S e BeCl2 apresentam, respectivamente, as geometrias moleculares, e aqui são dados, os números atômicos dos elementos, o hidrogênio, o berílio, o oxigênio e o cloro, tá certo? Com essa informação, a gente pode descobrir qual é a quantidade de elétrons que tem na última camada, tá? Na camada de valência desses elementos aqui. Tá? A gente também poderia consultar uma tabela periódica para poder a gente pegar essa informação. Tá certo, pessoal? Olhando uma tabela periódica, pessoal, a gente sabe que o enxofre é da família 6A e o oxigênio também é da família 6A. Isso implica, pessoal, que o enxofre ele tem 6 elétrons na última camada e o oxigênio também. Então, olha só. Aqui eu tenho um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Então, para eu desenhar a estrutura dessa molécula, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um enxofre no meio e 3 oxigênios ao redor. Tá certo? O seguinte, se o enxofre ele tem 6 elétrons na última camada, eu vou colocar aqui a representação desses 6 elétrons, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também é da família 6A e, portanto, também tem 6 elétrons na última camada. Então, eu vou representar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, pessoal. Eles têm 6 elétrons na última camada. Então, isso implica que para chegar a 8 elétrons, seguindo a regra do octeto, eles vão ter que fazer 2 ligações. Tá? Eles precisam de 2 elétrons para poder chegar aos 8, segundo a regra do octeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No caso, eu vou pegar esse oxigênio e esse enxofre e vou fazer ligação aqui. Ó. Uma ligação, 2 ligações. Tá certo? Então, esse oxigênio ele compartilhou 2 pares de elétrons com o enxofre. Tá? Ele tinha 6, fez 2 ligações, já chegou a 8. O enxofre, ele tinha 6, fez 2 ligações, chegou a 8. Mas esses outros 2 oxigênios aqui, eles não estão completos com os octetos, tá? E eu não posso simplesmente ligar de qualquer jeito. Por quê? Porque o enxofre ele já completou e o outro oxigênio, esse oxigênio de cima, também. Então, o que é que a gente vai precisar utilizar? A gente vai precisar utilizar uma coisa chamada ligação dativa, tá? É um artifício para a gente poder enxergar isso. Então, olha só. Eu vou pegar um par de elétrons aqui do enxofre e vou indicar com uma setinha aqui, ó. Eu vou indicar com essa seta de que esse par de elétrons que veio do enxofre está sendo compartilhado com o oxigênio. Isso é uma ligação covalente, tá certo? Não é ligação iônica, embora tenha uma seta, tá? É um compartilhamento de elétrons, só que esses elétrons vieram, do enxofre, tá certo? Então, por isso que a gente indica com uma seta, mas não é ligação iônica, que continua sendo uma ligação covalente, tá certo? Mas a gente indica porque esses elétrons vieram do enxofre, tá certo? Então, essa ligação é uma ligação dativa, ok, pessoal? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com esse outro par de elétrons aqui, ó. Esse par de elétrons vai ser compartilhado com o outro oxigênio. Então, agora ele também vai ficar com o octeto completo, porque agora esses 2 elétrons também vão ser compartilhados com ele, tá certo? Então, a gente vai ter todos os átomos com seus octetos satisfeitos. Então, olha só, a gente pode pegar essa fórmula eletrônica e transformar em fórmula estrutural normal, ó, com tracinho. Então, cada par de elétron aqui, eu vou colocar um traço, tá certo? E no caso da ligação dativa, eu vou deixar a setinha.
Notem o seguinte, pessoal, notem o seguinte, ó. Não sobrou nenhum par de elétrons no átomo central, tá? Não sobrou nenhum par de elétrons no átomo central. Quando não sobra nenhum par de elétrons no átomo central, tá? E eu tenho essa molécula com um átomo no meio e 3 ao redor, então a geometria é uma geometria do tipo trigonal plana, tá? Então, é essa daqui, ó. Trigonal plana. Aqui está escrito só trigonal, mas a gente chama de trigonal plana porque, de fato, tá? É uma estrutura plana, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Essa é a estrutura 4, tá? Trigonal plana. Ah, professor, mas e se sobrasse algum par de elétrons, né? Não ligantes no átomo do meio? Se sobrasse algum tipo de par de elétron não ligante, então a geometria seria do tipo piramidal. Tá certo? É o caso, por exemplo, da molécula de NH3, de amônia. Tá? A molécula de amônia, o NH3, sobra um parzinho de elétrons aqui no nitrogênio, que é o átomo central, e, portanto, a geometria é piramidal. Então, se não sobra pares de elétrons no átomo central, é trigonal plana. Quando sobra, é piramidal. Tá certo? Quando sobra um par de elétrons, é piramidal. Tá? Outros, né, mais de um pares, né, fica difícil da gente fazer essa análise aqui para esse problema, mas a gente pode sim fazer. Existem moléculas mais complexas, tá? Mas para os nossos propósitos aqui, né, fazer apenas essa comparação desses dois tipos já é suficiente, tá bom? E agora a gente tem aqui o H2S, tá? O hidrogênio, pessoal, ele só tem um elétron, tá? E o enxofre é da família 6A. Então, olha só. O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada e o hidrogênio só tem um elétron mesmo. Então, eu vou pegar o enxofre e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no meio e o hidrogênio eu vou colocar aqui do lado, ok? Então, o hidrogênio só tem um elétron. Então, eu vou desenhar aqui um elétron. E o enxofre, pessoal, tem 6. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Então, notem o seguinte. O enxofre ele tem 6 elétrons e ele precisa chegar a 8. Então, ele vai fazer duas ligações. Ele vai fazer uma com um hidrogênio e a outra com outro hidrogênio. Tá? O hidrogênio, pessoal, ele só tem um elétron e ele faz só uma ligação. E para chegar a 2, ele fica, né, com uma estrutura eletrônica, né, com a configuração eletrônica parecida com a do hélio, que só tem 2 elétrons na última camada. Tá bom? Então, o hidrogênio ele não vai fazer 7 ligações para chegar a 8. Ele vai fazer só uma ligação, ele só tem um elétron, ele faz uma ligação e chega, tá, né, a configuração de gás nobre, que é a do hélio, tá certo? Com 2 elétrons. Ok? Então, notem o seguinte. Aqui, pessoal, sobraram pares de elétrons, né, 2 pares de elétrons no átomo central. Quando isso acontece, a geometria é uma geometria angular, tá? Então, quando a gente tem um átomo central e 2 átomos, né, ao redor, a gente tem duas possibilidades. A gente pode ter linear ou angular. Quando sobra pares de elétrons, é angular. Quando não sobra pares de elétrons, vai ser linear, tá certo? Então, a gente pode fazer essa comparação, tá? Existe um caso mais complexo, quando sobram 3 pares de elétrons, acaba dando linear também, tá? Mas aí é um caso mais complexo. Mas vamos considerar apenas o caso quando não sobra e quando sobra 1 ou 2, tá certo? Quando não sobra pares de elétrons, é linear. Quando sobra 1 ou 2 pares de elétrons, é angular. Aqui sobraram 2 pares de elétrons, então essa estrutura é angular. Então, eu vou colocar aqui o 2. E agora eu tenho o seguinte, BeCl2. O berílio, pessoal, ele é da família 2A. E o cloro, ele é da família 7A. Então, olha só, o berílio, ele tem 2 elétrons, tá? Ele é um metal, mas ele também pode fazer ligação covalente, tá bom? Ele tem 2 elétrons e ele é uma exceção na regra do octeto. Ele não faz 6 ligações para chegar a 8.
ele também pode se estabilizar fazendo 2 ligações apenas, tá? Então, ele vai ter um octeto incompleto. Ele vai ficar no total com 4 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, é uma exceção, né? Pode acontecer isso, tá certo? Então, o berílio ele tem 2 elétrons. 1, 2. E o cloro tem 7, tá? São 2 cloros, Cl2, então eu vou colocar um cloro de cada lado, tá? São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só. O cloro é da família 7A. E o que vai acontecer? Sendo da família 7A, ele faz uma ligação para chegar a 8. Então, ó, vou colocar aqui uma ligação. O outro cloro, a mesma coisa. E o berílio, como eu tinha dito, ele tem 2 elétrons e ele faz só 2 ligações e ele consegue se estabilizar assim. Ele não completa o octeto, tá? Ele fica só com 4 elétrons na última camada mesmo, tá? E ele continua estável. Observe que nesse caso aqui, ó, o berílio não sobra, né, que é o átomo central, não sobra par de elétrons nesse átomo central. Então, nesse caso, como eu tinha dito, vai ser uma estrutura linear, tá certo? É diferente do caso de cima. Aqui no caso de cima, sobraram 2 pares de elétrons, tá? Então, a geometria é angular. No caso aqui do BSL2, não sobra pares de elétrons. Então, aqui a geometria é linear, tá certo? Então, nesse caso, a geometria é A1, tá? Então, a gente está procurando aqui o quê? 4, 2 e 1. Então, a alternativa aqui, é, né? 4, 2 e 1 são as geometrias do SO3, do H2S e do BeCl2. A questão de número 2, pessoal, diz o seguinte. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos, tá? E aqui eu tenho a molécula A, B, C e D. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. E B, forma geométrica das moléculas. Dentre essas moléculas, pode-se afirmar que são polares apenas. Então, eu quero saber qual ou quais dessas moléculas são polares, tá? Então, a gente precisa, pessoal, analisar a geometria, tá? E a gente vai analisar o seguinte, ó. Existe diferença de eletronegatividade entre os átomos? Nesse caso, sim, porque olha só. Para a primeira molécula aqui, ó, esse átomo central, tá uma coloração escura. E esse átomo aqui da ponta, né, eles são iguais. Eles são, né, átomos diferentes do átomo do meio. Então, nesse caso, existe uma diferença de eletronegatividade, né, o que diz aqui o problema, tá? Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. Então, pessoal, a gente precisa associar um vetor, tá, a essas ligações, tá? Essas ligações, elas são polarizadas, tá? Existe uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos, então as ligações são polarizadas, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma representação aqui desse jeito, ó. Esse vetor está indicando aqui uma polarização, né? O momento de dipolo da ligação para uma ligação, né? Aqui, por exemplo, para outra, aqui para outra e aqui para a outra, tá? Nesse caso aqui, pessoal, essa geometria do jeito que está aqui é uma geometria tetraédrica, tá? É uma geometria tetraédrica. Não foi afirmada, mas pela maneira como foi desenhada, é uma geometria tetraédrica. Então, se esses 4 átomos são idênticos, tá? Essas 4, né, setas aqui, que são esses 4 vetores, né, estão representados por setas. Esses 4 vetores se anulam, tá? Se esses 4 vetores se anulam, isso significa, pessoal, que essa molécula aqui é apolar, tá? É uma molécula apolar. Por quê? Porque o momento de dipolo resultante é 0, tá?
momento de dipolo resultante é zero. Isso aqui, pessoal, eu considerei aqui, ó, um vetor polarizando aqui. Vamos pensar aqui que o átomo que está aqui, ele é mais eletronegativo do que o do centro, tá? Mas se fosse o contrário também, né? Porque se fosse o contrário, a gente teria todas as setas apontando para o centro, tá? E pela simetria da molécula, todos os vetores acabariam também se anulando, tá? Não faz diferença. Vamos considerar aqui também, ó, que esses átomos aqui, né, que não são do centro, são mais eletronegativos do que os átomos do centro. Então, eu posso associar aqui, ó, um vetor a essa ligação e aqui um outro vetor a essa ligação. Então, notem o seguinte, como essa molécula tem uma geometria linear, esses dois vetores associados a essas ligações são anulados. Eles se anulam, né, automaticamente. Então, nesse caso também, ó, o momento de dipolo resultante também tem módulo zero. Também vai ser igual a zero. Então, isso significa que aqui também a molécula é apolar. Tá certo? Ela também é uma molécula apolar. E nesse C aqui, o que acontece? Esse átomo do centro, né, tem uma polaridade diferente do átomo aqui que está fora, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, pessoal, ó, um vetor e aqui é outro vetor. Olha só, nesse caso, diferente do caso da letra B, né, esses dois vetores não vão se anular. Aqui, no caso da letra B, os dois vetores se anulam porque a molécula é linear. No caso C, a molécula não é linear, a molécula é angular. Então, nesse caso, como os vetores não se anulam, o momento de dipolo resultante, né, o momento de dipolo resultante, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, essa molécula é polar. Tá certo? Ela é uma molécula polar. Na letra D, eu tenho dois átomos. E aí fica fácil, pessoal. Eu tenho só um vetor aqui, ó. Estou considerando aqui que esse átomo aqui escuro, ele tem uma maior eletronegatividade, tá certo? E aí eu tenho aqui um único vetor, né? Esse vetor aqui, ele está representando o momento de dipolo dessa ligação. Então, só tem um vetor. Então, obviamente, esse vetor não é nulo, tá certo? Então, o momento de dipolo, nesse caso, também é diferente de zero. E a molécula é polar, tá certo? Então, eu tenho que as moléculas polares são as moléculas C e D. Então, a alternativa que a gente procura é a letra E. C e D são moléculas polares. A questão de número 3 diz o seguinte: explique com suas palavras como as interações intermoleculares influenciam nas propriedades das substâncias. De um modo geral, pessoal, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maiores vão ser os pontos de fusão e de ebulição de uma determinada substância. Então, se eu comparar duas substâncias, aquela que tiver, né, as forças intermoleculares mais intensas, de um modo geral, né, tem maior ponto de ebulição e de fusão. Isso não vale exatamente sempre, porque existem algumas outras propriedades que também influenciam, tá, nos pontos de fusão e de ebulição, mas essa regra ela acaba valendo de um modo geral, tá, para uma boa parte de substâncias, tá, uma grande quantidade de substâncias, tá. Outra propriedade que também influencia vai ser também a solubilidade. De um modo geral, o semelhante dissolve o semelhante. Solventes polares tendem a dissolver outros solventes polares e solventes apolares tendem a dissolver outros solventes apolares, tá certo? Então, acaba aí tendo uma relação com as forças, né, com as interações intermoleculares, tá? Então, eu coloquei o seguinte, ó, de um modo geral, quanto mais intensas forem as interações intermoleculares, maiores serão os pontos de fusão e ebulição de uma determinada substância. Além disso, as interações intermoleculares também influenciam na solubilidade. De um modo geral, substâncias polares dissolvem outras substâncias polares, enquanto substâncias apolares tendem a dissolver outras substâncias apolares. A questão de número 4 diz o seguinte: com base nas informações sobre a geometria das moléculas, classifique as moléculas a seguir em polares ou apolares
e indique em que propriedade dos átomos e das moléculas você se baseou para classificá-las. Então, olha só, se a gente fizer, tá, a estrutura dessas moléculas, a gente consegue analisar isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. O HBr, pessoal, tem essa estrutura aqui, ó. HBr. Tá? É uma molécula diatômica, tá? É uma molécula diatômica. O hidrogênio e o bromo têm diferentes eletronegatividades. O bromo é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, associando aqui, ó, um vetor, né, para essa ligação, né, o momento de dipolo, eu observo, obviamente, que nesse caso, como só tem um vetor, o momento de dipolo, tá? Ele é diferente de zero, só tem um vetor. Então, essa molécula, pessoal, é uma molécula polar. Ok? No caso do NH3, olha só a geometria dessa molécula. Tá? O nitrogênio, pessoal, ele tem uma maior eletronegatividade, né, do que o hidrogênio, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos associar um vetor a cada ligação. O nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Eu vou associar aqui esse vetor aqui, ó. Um para uma ligação, o outro para outra ligação e esse outro para outra ligação. Os três vetores, pessoal, não estão de forma simétrica e eles não vão se cancelar. Então, nesse caso, pessoal, o vetor aqui, o momento de dipolo resultante, tá? Ele é diferente de zero, tá certo? Então, se ele é diferente de zero, eu também tenho uma molécula polar, tá certo? Aqui, no caso da água, eu tenho um oxigênio no meio, hidrogênio e hidrogênio. Então, olha só, de maneira semelhante ao caso da amônia, a gente tem aqui o caso da água. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui eu vou ter um vetor aqui e o outro vetor aqui. Então, percebam que não existe uma simetria. Esses dois vetores aqui não vão se anular. Se eles não vão se anular, então, ó, o momento de dipolo aqui resultante, né, o módulo desse momento de dipolo, é diferente de zero. Então, essa molécula é uma molécula polar. Tá certo, pessoal? Vamos lá, no caso do N2 aqui, ó. O caso do N2, ele é um caso em que eu tenho, ó, nitrogênio, tripla ligação, nitrogênio. São dois átomos iguais. Então, dois átomos iguais, pessoal, não tem diferença de eletronegatividade, tá? Como não tem diferença de eletronegatividade para dois átomos iguais, a molécula é uma molécula apolar, tá certo? Uma molécula apolar. Ok? Não tem muito o que fazer aqui. No caso do CCl4, eu tenho o seguinte, ó, carbono, cloro, 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 cloro. O cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse vetor, né, do momento de dipolo da ligação, tá certo? Para cá, essa outra ligação e essa outra ligação. Esses quatro vetores, tá, dos momentos de dipolos das ligações, eles são vetores que vão se anular automaticamente, tá? Eles vão se anular. Se você somar todos esses quatro vetores se anulam. Então, nesse caso, ó, o momento de dipolo resultante, ele é igual a zero, tá certo? Porque os quatro vetores se anulam. Então, nesse caso, a molécula é apolar, tá certo? Então, a gente teve o seguinte, ó, HBr, NH3 e H2O são moléculas polares, tá? O momento de dipolo resultante é diferente de zero. E no caso do N2 e do CCl4, são moléculas apolares, em que o momento de dipolo é igual a zero, tá? Moléculas apolares. Além disso, a pergunta também quer saber, ó, indique em que propriedade dos átomos e das moléculas você se baseou para classificá-las. Tá? No caso dos átomos, a gente olhou para a diferença de eletronegatividade. Tá certo? Então, no caso dos átomos, eletronegatividade. E no caso da molécula, a geometria da molécula. Tá certo?
Então, temos duas propriedades aqui que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, a eletronegatividade e a geometria molecular.